começar a parte 2. Então, hoje só uma recapitulação para que sou Luísa, bibliotecária na Biblioteca Central. De apoio hoje está a Marina, que nos acompanha no chat, que é bibliotecária no IPH. E de intérpretes do Incluir em Libras estão a Vitória, a Evelyn e a Patrícia. E de manhã a gente viu a primeira parte, esse módulo do trabalho acadêmico, ele está dividido em 2 partes. De manhã a gente viu rapidinho os 8 passos da pesquisa, onde o trabalho acadêmico se situa, que é no passo sintetizar e produzir. Vimos por que e como normalizar e começamos a trabalhar no documento, inserindo citações, tabelas e ilustrações. Agora, nessa segunda parte, nós veremos a estrutura do trabalho acadêmico completo, desde os elementos pré-textuais, passando pelos textuais e pós-textuais. E é isso. Então, vamos seguir. Deixa eu ir. Só lembrar o pessoal, nessa parte também é preciso preencher a presença, porque é considerado um módulo separado. Esses módulos, eles são continuação do outro, mas cada um tem a sua presença específica, ok, pessoal? Então, ali no bate-papo, eu coloquei o link para preencherem o formulário de presença. Obrigada, Maria. Às vezes eu fico querendo não demorar muito nos conteúdos e esqueço dos avisos iniciais. A outra coisa é, se vocês não baixaram ainda, tem disponível essa apresentação. No canto inferior esquerdo tem uma setinha para baixar. E também está disponível no site do Super 8. E a outra coisa... sim, e que ele serve de um guia, porque a gente não quer que ninguém decore as partes do trabalho acadêmico, nem as regras e tudo mais. Então, vamos lá. Então, a primeira parte do trabalho acadêmico, né, lembrando que era separado em parte externa e externa, a parte externa é a capa. E um detalhe sobre, recapitulando, né, sempre no canto inferior direito aqui, tem o número da norma sobre o que nós estamos falando, né, que é de trabalhos acadêmicos, então nós estamos falando da norma 14.724. E sempre que nós formos ver agora as partes do trabalho acadêmico, vai ter um carimbinho aqui no canto superior esquerdo, que ele vai dizer se esse é um elemento obrigatório ou se ele é opcional do trabalho acadêmico. Então, a parte externa, que é a capa, ela é uma parte obrigatória, um elemento obrigatório, e ela é composta pelo nome da instituição, que pode ser opcional, o nome completo do autor, o título do trabalho, quando tiver subtítulo, ele deve ser precedido de 2 pontos. O local, no caso, é a cidade onde deve ser apresentado, não inclui o país nem estado pela BNT. E, se bem que me corrija se eu estiver errada, Marina, quando tem uma cidade homônima em outro estado, daí pode colocar a sigla do estado? Eu acredito que sim, e também no caso de São Paulo ou Rio de Janeiro, se a pessoa quiser especificar que se trata da cidade no estado, que também não tem problema. Obrigada. E depois o ano de entrega. E daí é o ano, não é o mês, o dia é só o ano, não é uma data completa. Sobre os elementos serem centralizados, isso é mais uma convenção, porque a norma não fala que deve ser centralizado o conteúdo. Então, isso é... Assim, e uma outra coisa é que as margens, né, do trabalho todo, que é sempre 3322, tipo, sempre eu vou falar das margens mais adiante, mas a configuração da página, ela é tamanho A4, aqui tem mostra onde que faz a configuração, caso seja necessário, mas lembrando que nós estamos trabalhando com aquele
modelinho. Então, nós não vamos mostrar como fazer essa configuração, essas escolhas, porque isso tudo já foi feito ali naquele modelo. Outra aqui é quando é no LibreOffice, né? Como é que é onde se faz a configuração da página. As margens, que são sempre 3322, que a gente fala que a esquerda e superior são 3 e a direita e inferior são 2 centímetros. E tudo isso, então, lembrando, o nosso modelinho já está configurado. Desculpa. Então, eu vou mostrar para vocês agora no documento. Então, aqui nós temos o primeiro elemento do trabalho acadêmico, que é a capa. E vocês podem ver, está aqui as margens, já é tamanho A4, já está configurado, já está com as margens, tudo certinho. E aqui nós temos a capa que temos que preencher. Então, por exemplo, eu venho aqui, eu tenho que escolher a unidade. É a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Meu trabalho eu estou fazendo bacharelado em biblioteconomia. Daí eu coloco aqui meu nome completo. E mais abaixo aqui eu vou colocar o meu título. E o subtítulo, quando houver. E daí depois eu tenho que colocar a minha cidade e o ano. Aí o ano aqui é até interessante que vocês podem fazer assim hoje e ele já coloca o ano. E aqui eu tenho a capa pronta, com todos os elementos. A única coisa que às vezes é bom revisar é que a única cor de fonte que a gente tem no trabalho é preto. E aqui ficou cinza porque a gente deixou os campos para poderem ser vistos que eram para ser preenchidos. Então, talvez no final vocês podem selecionar tudo e alterar para preto a cor da fonte. Daí agora eu chego na folha de rosto. E a folha de rosto, vocês podem observar agora que eu não fiz nada, eu não preenchi aqui. Tá? Como eu preenchi a capa, ele automaticamente já está preenchido o meu nome, o título, o subtítulo, local e ano. Todos esses dados, então, como eu já preenchi na capa, eu não preciso preencher de novo aqui. Já essa área aqui, que é que se chama natureza do trabalho, aí não, eu vou ter que preencher de novo. Então, eu vou ter que dizer que é um trabalho de conclusão de curso, requisito para obter o grau que é bacharela em biblioteconomia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, né? E da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Daí aqui no lugar do orientador eu coloco professora Marina Lentz. Então, que daí eu venho aqui também, posso dizer, é o orientador. Daí eu corrijo para você. Então, é assim que vocês podem ver que facilita um pouco esse modelo, porque também se a orientadora disse, não, altera aí que tá ruim esse título, esse subtítulo. Daí eu só venho aqui e altero. Vai ser então Cassandra Gata Fofa. Aí agora quando eu ver no folha de rosto, tá já corrigido. Daí o folha de rosto também é um elemento pré-textual obrigatório e ele é composto desses dados, né? O nome do autor, o título do trabalho, se tiver subtítulo. Daí tem essa natureza, né, que é a especificação do a que vem esse trabalho. Depois seguido do nome do orientador e mais uma vez o orientador estar aqui logo abaixo da natureza do trabalho é mais também uma convenção, porque a BNT não especifica isso.
A única coisa que ela especifica é que a natureza do trabalho tem que estar com esse alinhamento que eles chamam de meio da mancha gráfica para a margem direita. Mas, fora isso, ela não fala nada que tem que ser centralizado, nem nada disso. Isso que nós que convencionamos dessa forma. E vocês podem vocês observaram que até agora não apareceu nada de número aqui, porque não aparece nenhuma numeração nos elementos pré-textuais. Mas a partir da folha de rosto é que a gente começa a contar os nomes. Daí quando logo depois da folha de rosto, o próximo elemento, que também é obrigatório, é a ficha catalográfica. Para a gente gerar a ficha catalográfica, basta que nós irmos no site das bibliotecas, tem um link, deixa eu voltar lá. Se tu vem nas ferramentas aqui, ele fala aqui, ó, ficha catalográfica. Daí quando tu vem na ficha catalográfica, e a gente espera um pouquinho ali. E ele tá indo, em algum momento ele vai chegar lá. Enquanto ele não chega, eu vou contando para vocês que a ficha catalográfica ela é um sistema que gera automaticamente. A gente preenche os dados de acordo com o que está no trabalho e ele gera um arquivo em PDF que a gente tem algumas formas de anexar ao trabalho. Pode ser como uma imagem, pode ser realmente adicionando como uma folha. O que a gente geralmente faz é a imagem, porque é a forma mais fácil, né, de gerar. Esse aqui, agora veio. Então, aqui tem uma pequena breve explicação de como é que funciona. Aqui temos os tutoriais de como preencher. E daí aqui tem o link direto para o ambiente para poder gerar a ficha. Então, aqui eu tenho que preencher meu nome e o sobrenome. Lembrando que o sobrenome, se for júnior, filho, neto, sobrinho, fica sempre depois, junto com esse sobrenome, porque a entrada nunca é pelos filho, neto, sobrinho, bisneto, é sempre pelo sobrenome mesmo. Daí eu tenho o título do trabalho. Eu digo que é um trabalho de conclusão de curso, de especialização de curso. Ele é da Faculdade de Biblioteconomia, curso de Biblioteconomia. O meu orientador é a Marina Lentes. Ela é uma professora. Daí eu digo o ano, o número de folhas. Daí eu coloco as palavras-chave. Sempre lembrando que para definir as palavras-chave que tu coloca aqui, o ideal é que sejam as mesmas que tu colocou lá no resumo, que a gente vai ver mais à frente, que também é um elemento obrigatório do trabalho de conclusão, de um trabalho acadêmico. Então, daí eu gero, daí vem aqui e gero a ficha catalográfica. E daí eu posso baixar esse PDF, mas no caso eu vou só fazer um print dele. E daí eu vou colar lá como uma imagem no meu trabalho. Eu só ajusto o tamanho e porque ele tem que, lembrando que ele também tem que ter o tamanho 10, então essa fonte aqui tem que ter o tamanho 10. Para que ela tenha o tamanho 10, a gente acaba indo meio pelo olho, assim. E aqui está a minha ficha catalográfica. Lembrando que a ficha catalográfica é uma das, apesar de ser uma terceira parte do trabalho acadêmico, é a última coisa que tu vai se preocupar, porque número de folhas, de páginas pode mudar, as palavras-chave podem mudar, o título pode mudar. Então, quando tu terminou de fazer tudo, é o momento de entregar para a banca. Daí tu se preocupa em gerar a ficha catalográfica e inserir no teu trabalho. O próximo elemento pré-textual é a folha de aprovação, que também é obrigatória.
E daí, no caso, né, quando forem entregar, vocês têm que tirar essa observação, que ela só está aqui porque a gente está identificando. E daí, da mesma forma como o que eu coloquei lá na capa já foi para a folha de rosto, já veio aqui para a folha de aprovação também. O meu nome, o título do trabalho, a cidade. As únicas coisas que eu vou ter que revisar, então, é a natureza do trabalho e essas outras partes aqui. Aprovada em Porto Alegre, ok? Daí eu só tenho que dizer a data que foi a defesa ou a apresentação do trabalho. E no caso da natureza, o jeito mais fácil é tu vir aqui, já que teve que fazer isso na folha de rosto, né? Copia para a folha de aprovação e elas ficam iguais. Luísa? Oi. Tendo em relação à folha de aprovação, pessoal. O que é importante nessa folha são as informações. Quando esse trabalho foi defendido, quem foram os membros da banca. Não é preciso, inclusive a gente recomenda que não tenham as assinaturas originais. Tanto a URGS quanto outras instituições, hoje em dia, disponibilizam os trabalhos em repositórios, em sites na internet para divulgar a produção da instituição. E, por uma questão de segurança, não é interessante que tenham as assinaturas duas. O que é importante é, na realidade, a informação de quem fez a composição da banca e a data da defesa, ok? Isso. Muito obrigada pela lembrança. E da banca examinadora, sempre lembrar até eu acho que eu vou voltar aqui para a apresentação. Assim, a paginação, ela vai começar a mostrar, né, a partir da introdução, daí é quando eu vou mostrar ela. Esse aqui é só um passo a passo de como fazer para configurar, mas sempre lembrando que o nosso modelo já está configurado, então vocês não precisam se preocupar. Aqui a ficha catalográfica nós já vimos. E aqui é só um lembrete de algumas coisas. Aqui, ó. O que eu queria contar para vocês é sobre a titulação, porque a folha de aprovação, quando tu vai colocar a tua banca, tem que ter o nome, a titulação deles. E sempre cuidar para poder, por exemplo, bacharel, mestre, doutor, especialista, esses aqui foram os que a gente consultou a Academia Brasileira de Letras, que é o que a gente usa para saber qual que é a abreviação adequada para o tipo, pela titulação. E as assinaturas é como a Marina falou, melhor não colocar no trabalho, porque fica público na maior parte das vezes. Daí agora nós temos alguns elementos pré-textuais que são opcionais, né, que é a dedicatória, né, também não é contada e não é numerada, não tem título, e do que homenageia quem tu quer ou para quem tu quer dedicar esse trabalho. E uma coisa que ela sempre fica aqui no cantinho inferior direito, e vocês não precisam se preocupar também, que o nosso modelo já está formatado para isso. Um outro elemento pré-textual, mas que eu acho um dos mais interessantes, porque é onde tu realmente pode falar do jeito que tu quer, é o agradecimento, que ele é dirigido àqueles que contribuíram de uma maneira relevante à elaboração do teu trabalho. E ele é formatado, a formatação dele é justificado. E agora... E é um momento onde vocês têm mais liberdade de escrever e tudo, mas muita gente, o pessoal do Lume comenta bastante que às vezes as pessoas fazem a defesa, agradecem ao companheiro no momento da defesa, daí depois se separa e daí depois solicita para que tire a página de agradecimento à pessoa. Então,
eu aconselho às vezes as declarações serem um pouco mais neutras, assim, não serem que possam durar eternamente, mesmo que as relações terminem, o trabalho é para sempre. Então, é só uma atenção. E não tem como trocar depois a página de agradecimento. Eu acho. Na verdade, agora eu posso estar falando bobagem. Não sei se tu lembra dessas histórias, Maria. Mas Em geral, eu acredito que nós não trocamos a página, nós podemos suprimir ela a pedido do autor, mas a gente não troca porque aquele é um registro daquele trabalho no tempo. Então, a gente não pode alterar o conteúdo. Suprimir é diferente, né? Porque na realidade eu ainda deixo claro que ali existia algum conteúdo, mas que naquele momento não está mais presente. Mas mudar o texto original, isso a gente não costuma fazer. Obrigada. Então, realmente não pode. E daí depois nós temos um elemento pré-textual que está caindo em desuso, né? Porque errata eu usava-se mais quando era época de impressão, então precisava já imprimir 3 cópias, porque eram 3 pessoas na banca que eu tinha que entregar, e mais o orientador, 4 cópias. Daí eu via que eu tinha escrito uma letra errada. Então eu precisava dizer direitinho, onde na folha tal, na linha tal, onde se lê tal, é para ser outra coisa. Então, mas isso caiu em desuso, porque não tem sido mais tão necessária a impressão, e sempre o ideal é evitar, né? Porque pode ser interpretado como um descuido, já que tu precisar de uma errata. A epígrafe é outro elemento opcional. Ele tem uma citação de um pensamento que pode ter inspirado a elaboração da obra. E essa epígrafe também é prevista pela BNT, caso tenha interesse de colocar a cada capítulo, ou seja, cada sessão primária, tu também pode incluir uma epígrafe. E o formato dela é da citação direta, mas essa citação aqui não estará na tua lista de referências. Então, esse é o detalhe. Então, recapitulando, assim, a questão da apresentação gráfica, né? Os texto e resumos, o espaçamento dos parágrafos é 1,5, o tamanho da fonte é 12. Os títulos das sessões, o espaçamento é 1,5, com um espaço e meio antes e depois, o tamanho da fonte é 12. O título das subseções, também 1,5, espaço antes e depois de 1,5 e o tamanho 12. A natureza do trabalho, o espaçamento é simples e o tamanho da fonte é 12. As referências, o espaçamento é simples e o espaço antes e depois, mais um espaço antes e depois de cada um. E o tamanho da fonte é 12. E daí depois nós temos as citações longas, legendas das ilustrações e tabelas, notas de rodapé, número de página, ficha catalográfica, que são espaçamento simples e o tamanho da fonte é aquele menor e uniforme, que a sugestão nossa é o tamanho 10 e é o que está no nosso modelo. Então, tudo isso daqui é meio que uma recapitulação, mas que vocês saibam que já está formatado, mas volta e meia pode ter algum pedaço que vocês tenham que rever, e daí aqui tem o guia para vocês terem de consulta. E sobre o alinhamento, citações longas, legendas de ilustrações, tabelas, notas de rodapé, natureza do trabalho, texto e resumos é justificado, mas por questões de convenção. A ABNT não fala que é justificado. Os títulos das sessões e subseções e as referências são alinhadas à esquerda. Isso a ABNT que determina. E os títulos das sessões pré e pós-textuais é centralizado, também determinado pela BNT. E o conteúdo da capa e da folha de rosto é centralizada, mas por convenção, não porque a BNT fale alguma coisa sobre isso. O próximo elemento pré-textual, que é o nosso último elemento pré-textual, né, é o resumo.
daí nós temos o resumo na língua vernácula, ou seja, que é na língua do trabalho, e o conteúdo dela tem uma norma específica para poder explicar como fazer o conteúdo, formatar, elaborar o conteúdo de um resumo. E para trabalhos acadêmicos, então, ela deve ter de 150 a 500 palavras, deve ser escrita na terceira pessoa do singular, verbo na voz ativa, cuidar para ter frases concisas e objetivas, e deve contar a palavra-chave. E as palavras-chave, daí é o que são as mesmas palavras-chave que vocês utilizarem aqui, vocês também utilizam lá na ficha, quando forem gerar a ficha catalográfica. E como que vocês definem as palavras-chave? É pensar no trabalho de vocês, no conteúdo que vocês elaboraram e quais são as palavras que outra pessoa possa encontrar no trabalho de vocês. Se vocês já passaram pela parte de definir a questão de pesquisa de vocês, de ir nas bases de dados, fazer estratégias de busca, vocês já têm um conhecimento sobre as palavras-chave da área, desse conteúdo que vocês estão trabalhando. E existem os vocabulários controlados, que podem ajudar a definir as palavras-chave do trabalho de vocês também, que vocês utilizaram esses vocabulários controlados para elaborar as estratégias de busca e devem usar aqui também. Algumas áreas não vão ter esses trabalhos, esses vocabulários controlados. Para eu explicar melhor o que são, é quando são termos que termos preferidos, que maior base de dados ou que na área já está consolidado aquele termo para aquele conceito. Por exemplo, macaxeira, mandioca e aipim. Então, mandioca é o nosso termo preferido, mas existem outros sinônimos. Então, nós utilizamos o que é o preferido para que seja mais fácil, a recuperação seja melhor. E então, porque sempre lembrando, para que servem as palavras-chave e o resumo, para que alguém que não leu o teu trabalho ainda consiga encontrar o trabalho e consiga entender pelo resumo do que se trata e se é interessante para ele ler todo o trabalho ou se não atende a questão dele. Então, esse é o objetivo do teu resumo. Sempre quando for escrever, além de todas essas observações de frases concisas, verbo na voz ativa, terceira pessoa do singular, tem também que ter em mente o objetivo do resumo. E outros detalhes, não deve conter citações e pode incluir referência, mas também às vezes não é necessário. E é em um parágrafo único. E a parte que eu falo que é infelizmente que o espaçamento é 1,5. Então, às vezes tu queria que o resumo ficasse em uma página só, e daí tu não consegue, porque o espaçamento é de 1,5. E depois nós temos o resumo na língua estrangeira, que ela pode ser em inglês, espanhol ou francês. E, de acordo com a língua, vai alterar o termo, se é abstract, resumen ou resumé. E o conteúdo é idem ao da língua vernácula, e aí é mais interessante ainda se a tua área tiver um vocabulário controlado para poder utilizar, porque às vezes tu simplesmente traduzir um termo não consegue encontrar realmente o mais indicado para aquela área na outra língua. E esse é o último elemento pré-textual antes de começarmos com... Ah, não, desculpe, eu falei bobagem. O último não é o resumo, é o sumário. Agora nós ainda temos alguns elementos opcionais antes de ter o sumário. Então, eu vou mostrar a lista de ilustrações. Ela também é um elemento pré-textual, é opcional. E o conteúdo dela é sempre nesse formato de figura, que é o
O que a gente criou a figura, inseriu a figura no trabalho, agora vai aparecer aqui, vai aparecer o númerozinho, né, o termo designativo, o número e o título da figura, e logo em seguida a página onde ela se encontra. Tu pode criar uma lista de ilustrações para desenhos, fluxogramas, quadros, mapas e retratos, organogramas, tem muitas opções. Ela pode ser apenas uma, ou tu pode criar uma para cada tipo de ilustração. Tu pode fazer uma lista de desenhos, e daí fazer só uma lista dessas. Daí depois fazer uma outra só de fluxogramas, ou pode fazer uma só de ilustrações. E quando que tu vai incluir? Quando que tu... Não existe uma regra. Por convenção, é a partir de 5 figuras já faria sentido incluir uma lista de ilustrações. Que sempre lembrando, a ideia de uma lista de ilustrações é para que o usuário se encontre e facilite a recuperação da informação e ele saiba o que está procurando, acessar de uma forma mais rápida o que ele precisa, o teu leitor, né? Então, se tem mais de 5 figuras, pode ser que faça sentido colocar uma lista de ilustrações. Até 5 talvez não tenha porquê. Então, é mais ou menos essa a ideia. E a lista de tabelas segue mais ou menos a mesma ideia, só que ela é simplesmente lista de tabelas, não existe outra opção. E eu já mostro para vocês. Depois um outro elemento opcional, e um detalhe, né? A ordem de apresentação das tabelas e das figuras é na ordem que aparece no texto. Então, se elas mudam de lugar no texto, elas acabam mudando de lugar aqui também na lista de tabelas. Outro elemento pré-textual, que também é opcional e que também é definido quando não tem uma definição de quando que é necessário, é a lista de abreviaturas e siglas. A ordenação dela é alfabética, e a ideia é que as abreviaturas e siglas que tu utiliza no texto, que não sejam de conhecimento amplo, que pode ter alguma confusão, ou para deixar mais claro, daí tu usa essa lista de abreviaturas e siglas. E tu deve incluir a palavra, ou a expressão, e depois como ela é por extenso. E sempre lembrando que a primeira ocorrência, agora pensando quando está elaborando o texto, né? A primeira ocorrência de uma sigla dentro do texto, tu tem que escrever a expressão correspondente por extenso e depois, entre parênteses, a sigla. Nas próximas ocorrências é que tu pode utilizar apenas a sigla. Agora a gente vai para o modelo para a gente ver na prática esses elementos pré-textuais que são mais complicados, que são as listas de ilustrações e tabelas, e essa de abreviaturas e siglas. Então, vou pular as epígrafes, de resumo e abstract, que tudo aqui está sendo previsto. E aqui, então, nós vamos gerar uma lista de ilustrações. Nós temos, acho que, mais de 5 ilustrações, mas se não tiver, aqui é modelo, então. Eu venho aqui, nessa aba referências, e eu vou nesse inserir índice de ilustrações. E daí eu escolho aqui, que no caso eu quero as figuras. Então, o nome da legenda é figura. Eu quero figura e dou OK. E aqui está. Eu tenho a minha lista de ilustrações. E se por acaso, agora eu vou aqui nessa figura 4, eu vou mudar essa figura 4 aqui. Eu vou tirar ela daqui e vou colocar aqui embaixo. Aí agora eu vou selecionar tudo, todo o meu documento, meu trabalho, clicar com o botão direito, atualizar o campo. E agora eu vou vir na minha lista de ilustrações.
Aquela comida continua como figura 4 na página 16, mas agora eu vou clicar com o botão direito aqui e vou atualizar campo. Daí eu vou atualizar o índice inteiro e pronto, ó, ela já mudou. Já está lá na página 5 e, quer dizer, já está como figura 5 e está na página 20. Então, um dos motivos pelos quais a gente utiliza esses recursos, tanto na hora de inserir a legenda lá da figura, no momento de incluir a figura no texto, como aqui de gerar um sumário, um índice automático das ilustrações, é para poder automaticamente tu não perder o controle sobre os registros e aí ficarem exatamente na paginação certa e tudo mais. Então, e o mesmo eu vou fazer na lista de tabelas. No caso da lista de tabelas, ela aqui já foi inserida, eu só preciso agora clicar com o botão direito e atualizar o índice inteiro. E já está aqui a minha lista de tabelas, 1, 2, 3, com as suas devidas páginas. E se eu quiser ir direto para aquela tabela, né, eu posso simplesmente Ctrl e clico e eu vou direto para aquela parte do texto, que é um dos recursos de ser uma lista automática. Mas daí, agora, eu vou para... Não sei, há alguma dúvida até agora? Eu estou falando meio rápido. Tudo certo até aqui? Por enquanto, o pessoal não colocou nada no bate-papo. Então, continuamos. Então, eu vou dividir aqui a minha tela para mostrar um caso. Então, eu estou aqui no meu texto e vou falar: a Universidade Federal do Paraná. Daí eu vou colocar o FPR. Isso, né? Então, a Universidade Federal do Paraná, vestíbulo, daí lá para frente eu venho e quero falar de novo da Universidade Federal do Paraná. Daí eu não preciso escrever tudo de novo. Eu posso simplesmente vir assim e colocar o FPR tal. Mas, lembrando, eu tenho que ter... Tenho que ter aqui na minha lista de referências. Minha lista de abreviaturas e siglas. Então, eu venho aqui e vou colocar o FPR. Aí eu vou dar um tab e vou colocar aqui. O que eu tenho que fazer, na verdade, aqui? Uma coisa que para formatar, para que fique tudo alinhadinho. Pensando que eu vou ter várias siglas e algumas vão ser mais compridas. Por exemplo, se eu tiver essa aqui, as abreviaturas e siglas, né? Tem essa outra aqui, deixa eu pegar uma, formatar aqui, formatei para ser aqui. Peguei essa aqui, que é uma sigla disso aqui. Daí pode ver que ela é bem compridona. E eu quero que todas as siglas fiquem alinhadas. Então, na verdade, eu vou vir aqui, seleciono tudo e vou deixar tudo alinhado nessa mais comprida, para que eu tenha todas as outras arrumadinhas. Então, e assim eu vou indo completando minha lista de siglas e ilustrações, abreviaturas e siglas. Daí, quando eu terminei de incluir tudo, ou em algum momento, eu tenho que ser em ordem alfabética. Então, o que eu faço? Seleciono tudo, venho aqui nessa aba Início, e daí tem essa opção aqui, que é Classificar. Daí eu clico, classifico como parágrafos, pelo texto em ordem crescente, e dou OK. E daí ele já colocou em ordem alfabética aqui. E à medida que eu vou acrescentando outras siglas, eu posso ir atualizando a coordenação delas. Já tem uma outra lista
que é a lista de símbolos. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, abreviaturas e siglas nós já vimos, mas tem a lista de símbolos que elas não é em ordem alfabética, porque eu não sei se realmente existem, então ela é na ordem de aparecimento no texto. Então, à medida que os símbolos são utilizados dentro do texto, elas vão ficando aqui nessa lista de símbolos. E é a mesma ideia da abreviatura, facilitar a leitura. E então ela tem que ter o símbolo seguido do significado do símbolo. Mais utilizado nas áreas de química e física, talvez. E depois, agora sim, nós chegamos no nosso último elemento pré-textual, que é o sumário. E o sumário, ele apresenta os elementos textuais e pós-textuais, não pode ter os pré-textuais nele. Ele sempre inicia no anverso da folha, caso seja impresso, né? Sempre tem que começar no anverso. E a formatação dele é a mesma do texto. Então, se a sua seção primária, tu definiu que ia ser negrito, caixa alta, lá no texto, aqui no sumário também tem que ser negrito, caixa alta. Então, isso é um cuidado também interessante de se ter. E existe uma recomendação na BNT de colocar alinhado, né, sempre o título mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. Então, o que significa isso? Esse 413 aqui, ele está alinhado, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ele está alinhado aqui. Esse aqui eu olhei. Não foi melhor. Aqui. Ele está alinhado aqui, né? Então, a ideia é que alinhar tudo pelo mais extenso. Então, até as referências que não são numerados, eles ficariam alinhados aqui. Mas isso é uma recomendação, não necessariamente é necessário seguir. E lembrando que isso aqui a gente já não está mais falando das 14.724, que é dos trabalhos acadêmicos, mas da 6027, que é específica de como tu compõe os sumários. E então eu vou falar só um pouquinho mais dos elementos textuais, e daí daí eu mostro para vocês como atualizar o sumário e tudo mais. Então, os elementos textuais é quando eu estou na introdução, ele é dividido em 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução tem um conteúdo que delimita o assunto que vai ser tratado, e mostra os objetivos do teu trabalho e adiciona outros elementos para situar o leitor no tema. Então, a ideia é realmente uma introdução, ou seja, tu estás acolhendo, recepcionando o teu leitor para que ele saiba onde que ele está, o que ele precisa saber para começar a ler o trabalho, o teu desenvolvimento, né? E daí, no desenvolvimento, realmente a exposição ordenada e pormenorizada do assunto, e ele é dividido em seções e subseções, de acordo com o que tu tiver para apresentar. E aqui, na introdução, é que nós começamos com a numeração progressiva, que é essa 6024 aqui, que a gente tem que fazer, que é o que eu tinha comentado, né? Essa formatação, ela é uma recomendação, mas o importante é que se tu escolher o maiúsculo e negrito para a tua seção primária, tu vai ter que usar maiúsculo e negrito para os títulos também das seções pré e pós-textuais, e toda a tua seção primária tem que ser maiúscula e negrito. Sempre lembrando, uniformidade. Se tu escolheu uma coisa no início, se mantenha ela até o final do teu trabalho. E assim tu vai definindo, pode ir até a seção quinária e subdivisões do trabalho.
aqui. E nessas horas, o pincel de formatação é muito útil. Eu vou mostrar um pouco para vocês. E uma outra coisa que é bem interessante de se observar é que todas as sessões devem conter um texto, nem que seja alguma coisa no sentido, no próximo sessão nós falaremos sobre tal coisa, mesmo que seja meio repetitivo, coisa, é preciso ter um texto. E as subseções, elas só vão até a seção quinária e elas não existem solitárias. Se tu vai criar uma subseção, é preciso ter duas subseções de mesmo nível. Não, se tu não tiver duas de mesmo nível para criar, então tu não tem que criar uma subseção. Vamos agora um pouco no modelo, para vermos essa parte das seções secundárias primárias. Então, eu estou aqui no desenvolvimento e eu vou criar uma nova seção. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, aqui eu vou começar a escrever, que é animais. Então, essa aqui vai ser a minha seção primária. Como é que é o formato para que ela seja uma seção primária? Eu posso vir aqui, nessa início, e escolher a opção título 1, ou eu poderia pegar com um pincel, selecionar esse parágrafo e formatar em cima daquele que eu já tenho ali. Mas uma coisa muito importante, toda seção primária, ela deve começar uma nova página. Tu não pode ter uma seção primária logo depois de uma outra seção. Então, eu tenho que vir aqui, deixo o cursor nessa posição e venho no layout de página, em quebras, quebra de seção, próxima página. E daí é que eu tenho essa seção primária no local certo. Daí agora eu vou escrever meu texto. E não é seção primária. Então eu vou deletar isso aqui e vou escrever. E veremos que está tudo formatado estranho. O que eu faço? Eu seleciono tudo isso aqui, venho aqui no início e seleciono essa opção aqui, texto, porque esse aqui é o meu texto. Então, aqui veremos algumas definições, sei lá o que. Eu não posso deixar sem texto nenhum. Daí agora eu vou fazer eu vou ter que fazer duas subseções. Então, animais silvestres, domésticos. E daí eu tenho que, esses aqui vão ser a seção 3.1 e a seção 3.2. Então eu tenho que vir aqui e título 1, título 2. Então agora eu tenho silvestres e domésticos. Daí eu posso dizer aqui arara. Eu vou ter que falar que a seguir discorreremos sobre os animais silvestres da Caatinga. Não será da Caatinga, porque acho que não tem arara na Caatinga. Mas aí eu falo arara, depois eu falo coati e zebra. E todos esses aqui vão ser os meus 3.1.1.1, ou seja, meu título terciário. Então eu venho aqui e coloco título terciário, título terciário. E aqui eu coloco o conteúdo, que eu sempre lembrando. Agora, se eu quisesse falar apenas da arara, nos animais silvestres só tivesse arara, eu não poderia ter isso aqui. Eu teria que falar da arara direto no meu 3.1. Não poderia, nunca posso ter uma subseção solitária. Daí depois que eu terminei, posso inclusive mudar de ideia.
não vou mais fazer subseção. Esse aqui não vai ser mais uma seção primária. Estou em texto. Aí eu posso... Esses aqui vão ser seção terciária. Esse aqui eu vou transformar, então, animais. E esse aqui vai ser uma seção terciária. Daí é só eu vir aqui e já vai virar uma seção terciária. Daí, e assim a gente vai fazendo. E quando eu terminei de criar todas as minhas seções, etc., eu venho aqui no meu sumário e eu clico com o botão direito. E da mesma forma como eu atualizei a lista de ilustrações e a lista de tabelas, eu venho aqui em atualizar campo. Daí ele atualizou o campo e está aqui, ó, os animais silvestres, domésticos e as outras seções primária e secundária, estão tudo aqui. Só que... Luísa? Diga. Aproveitando que tu está falando de sumário e da criação das listas, se tu pudesse também demonstrar novamente a criação da lista de ilustrações e a atualização dela, foi feita essa solicitação, por favor. Certo. Obrigada, Marina. Só vou mostrar aqui que a coisa que vocês viram que ela não está alinhado, né? Vocês lembram que o ideal é que seja alinhado. Então a gente vem aqui, seleciona tudo e mexe nesse... Deixa eu dar um zoom para vocês. Opa. Um zoom para vocês verem melhor. Aqui na régua, vocês podem ver que tem essa... Eu não sei, essa coisinha aqui, que é em formato de L. Ele é um marcadorzinho que tu, andando para cá ou para lá, tu vai posicionando alinhamento desses itens aqui. Então, eu venho aqui e arrasto para que fique na linha certa. Aí ficaram todos eles alinhadinhos aqui. Até parece que tem mais de um aqui. Às vezes tem que dar umas arrumadinhas nesses... Agora foi. Ficou, então, tá bem alinhadinho. Pela BNT, também seria... É possível vocês alinharem também esses aqui, né? Esses aqui que não são numerados, também poderiam vir para cá. Daí a gente teria que fazer assim. Mas não é obrigatório. E sempre lembrando, cada vez que vocês utilizarem esse atualizar campo e a opção atualizar o índice inteiro, ele vai perder essa formatação, esses detalhezinhos que a gente faz por último. Então, se quiserem deixar assim por um tempo e só fazer isso lá no final mesmo, também pode ser. A única coisa que ele sempre vai, se foi só agora, se todo o conteúdo já está pronto, mas o que pode acontecer é uma alteração de página, isso é tranquilo, tu consegue arrumar esse aqui, né? Por exemplo, arrumei para poder ficar alinhado. E daí só teve uma alteração, por exemplo, aqui. Vou escrever bastante aqui. De número de páginas. Então, se eu vier aqui, aqui, eu clico no botão direito, atualizar o campo, e daí tem essa outra opção, atualizar apenas os números da página. Então, eu vou atualizar, ele só atualizou os números das páginas, mas o alinhamento se manteve. Então, eu vou vir aqui e criar gerar a lista de ilustrações. Como é que eu faço? As ilustrações, lembrando, elas já foram incluídas no meu texto, com aquele capítulo, com aquele títulozinho que é automático. E daí agora eu venho nessa aba Referências e escolho a opção Inserir índice de ilustrações. Ao inserir índice de ilustrações, eu vou ter a opção aqui se eu quero a legenda tabela ou se eu quero a legenda figura.
ou gráfico, caso vocês utilizem alguma outra legenda. No caso, é figura, porque a gente só tem uma lista de ilustrações. Eu escolho aqui figura e dou OK. E tá aqui, já gerou a lista de ilustrações. Se tiver alguma coisa para corrigir, por exemplo, aqui, esse tracinho aqui não está igual aos de cima, eu quero que fique, o ideal é que fique tudo igual. Então, o que eu vou fazer? Vou alterar aqui? Não, eu vou alterar lá na figura. Vou copiar isso aqui daqui, vou lá na figura 4, vou colar aqui. E vou fazer o mesmo na figura 5, que na figura 5 também tá com aquela curtinha. Aí agora eu vou lá na minha lista de ilustrações de novo. Cadê ela? Daí agora eu vou clicar com o botão direito. Daí eu vou ter que atualizar o índice inteiro, porque não é só as páginas que eu preciso que atualize. E ó, já arrumou. Então qualquer alteração, nunca altera aqui, sempre altera lá no item. Que é a mesma lógica das citações também. Se tu tiver alguma coisa para corrigir, tu corrige lá na biblioteca e não na forma como está apresentando. Não sei se ficou alguma dúvida ainda sobre essa parte. E sobre as subseções, as seções sessões, criação das seções, subseções, o uso do pincel. Luísa? Uhum. O pessoal não colocou nada no bate-papo. Se vocês tiverem alguma questão, o pessoal podem ir colocando que a gente vai, conforme a Luísa vai apresentando, a gente vai tentando elucidar, ok? Obrigada. Então, seguimos. Uma próxima coisa que a gente tem é as alíneas. As alíneas é quando a gente precisa subdividir alguma coisa, não tem questão de ser título, e elas são criadas alfabeticamente e sempre encerram com ponto e vírgula. Então, a gente tem no slidezinho todas as regras jeitinho. Então, aqui eu vou fazer um exemplo de alínea. Os animais silvestres são a saber. E sempre que tu começa uma linha, geralmente começa com os 2 pontos, né? E daí aqui eu vou e começo a escrever. Deixa eu ver. Jabuti. E daí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no início e vou usar esse formato de alínea. Nós temos um pequeno problema desse formato de alínea, do nosso modelo, que ele sempre resolve ficar lá no fim do mundo. Daí a gente tem que dizer que quer reiniciar em A e depois puxar ele cá para a posição que ele tem que ficar. Isso aqui tem que estar alinhado aos parágrafos. Daí tá, agora sim. Tá onde te ver. Então aqui eu tenho o jabuti. Luísa? Diga. Tu podia zoom lá onde tá os marcadorezinhos da linha para o pessoal ver que tem aquela distanciazinha, só para ficar claro, como é uma coisa que talvez o pessoal tenha que fazer um ajuste manual, né? Tu diz isso aqui? Tá. Uhum. Tá. Então deixa eu desfazer aqui. Aqui vocês viram que eu... Bom, vou começar aqui. Então, eu cliquei com o botão direito e falei para reiniciar em A, porque eu tenho que sempre começar com A. E daí a outra coisa que eu tenho que fazer é ajustar. Então, aqui nessa régua, né, eu tenho que ir caminhando lá no início do parágrafo. Aqui. Opa, não, um pouquinho mais para cá. Daí tá aqui. Daí agora eu posso continuar falando, escrevendo, né? Daí o jabuti. Daí eu posso ter... quais são as regras? É sempre letra minúscula. O editor de texto vai dizer que está errado, mas vocês vão ignorar. E daí, sempre separado, seguido, finalizado com ponto e vírgula. Daí,
Jabuti, Coati, onça, urso, eu posso fazer assim e ter uma subalínea. Daí eu dou Enter, o que é a subalínea? E ela resolveu ir lá pro fim do mundo. Daí tu tem que trazer ela de volta pra cá. Mas ela é tracinho. Daí a linha é letra e a subalínea é tracinho. E daí eu começo a colocar aqui. Paré. E é vírgula. E daí a última linha, subalínea no caso, daí sim é ponto e vírgula. Aí eu vou voltar. Aí ele tá sempre me mandando lá pro fim do mundo. E aqui eu continuo os bichos. E a última a linha, daí eu termino com ponto. Se eu tiver alguma alínea que tenha muito texto, por exemplo, jabuti, um animal, um fofo que parece ágato. Espero que eu esteja pensando no bicho certo. E anda na terra e come verduras, sei lá o que. Eu tenho que cuidar para que esse aqui fique alinhado ao de cima. O conteúdo desse vai ter sempre que estar alinhado quando tiver mais de uma linha, né? Tá com esse alinhamento. E era isso que eu tinha para contar sobre as alíneas. E daí terminou o meu trabalho. Agora é só partir para o abraço, estou na conclusão, só correspondo aos objetivos, vejo se tudo que eu fiz estava de acordo com os objetivos e as hipóteses que eu tinha lá no início. E daí eu vou para os elementos pré-textuais. Aqui é o momento por que nós usamos os gerenciadores de referência, porque vocês não vão ter que ficar muito tempo perdendo com as referências, porque com um clique vocês vão gerá-las. Deixa eu agora voltar lá para o modelinho. Espero que vocês não estejam se perdendo nesse vai e vem, que às vezes tem. Aqui, ó. Daí eu estou aqui na área que é esperada para as listas de referências e vou no Zotero. A gente usou bastante esse primeiro botão, agora a gente vai usar esse terceiro aqui, que é adicionar e editar bibliografia. Eu só com um clique já está aqui, todo ele arrumadinho quase. Tem aquelas formatações que tem que estar alinhado à esquerda, com espaçamento simples e com espaço entre, daí ele está com um problema. Então, o que a gente tem que fazer? Seleciona tudo e depois vem aqui nessa opção de estilo escrito referências. Daí ele arruma os parágrafos que eles estão com esse pequeno problema. E daí agora sim, está todo aqui. Tudo que a gente incluiu de citação dentro do texto já está aqui formatado, arrumadinho, sem nenhum problema. Os buff, ó, A e B. Daí isso aqui é um problema no estilo que eu acho que semana que vem eu consigo arrumar. Aquela questão da tradução, né, que perguntaram hoje de manhã, quando se tiver tradução vai estar aqui. Então, tá com todos os detalhes que tem uma norma específica, que é a 6023, que diz como é que tu tem que fazer para poder aparecer em cada parte.
ou como é que tem que ser um livro, como é que tem que ser um artigo de periódico, um trabalho de conclusão de curso, tudo isso ele vem já arrumadinho. Só que tem umas coisas que o Zotero não consegue fazer. Por exemplo, pela BNT, o subtítulo não deve ser negrito. Com o Zotero, a gente ainda não consegue dizer que isso aqui é subtítulo, isso aqui é título. Então, são alguns detalhes que tu precisa fazer manualmente depois, algumas correções. Mas o que a gente fala? Nunca vem aqui e tira o negrito. Porque se tiver alguma alteração e precisar fazer alguma atualização no Zotero, tu vai perder essa formatação. Ó, já o negrito voltou, além da formatação dos parágrafos ter se perdido também. Então, o que a gente aconselha? Quando terminou de fazer tudo, tá na hora de entregar para a banca o trabalho. O que a gente faz? A gente vem aqui, salva uma versão do Zotero, do trabalho, que vai ser uma versão sem campos. O que é essa versão sem campos? Vai ser uma versão do trabalho que os campos do Zotero não vão funcionar, porque depois que tu salva, tu vem aqui e utiliza essa opção do Zotero, que é Unlink Citations. Daí eu vou tirar o link das citações com o Zotero. E ele te dá um aviso que tu não tem como desfazer. Então, eu dou OK, porque eu tô ciente, porque eu já salvei a versão toda arrumadinha, e essa aqui vai ser a versão final. Então, daí agora eu venho aqui, formato para ser as referências, e daí eu posso fazer esses últimos ajustes, que é tirar o negrito, de onde não precisa, esse aqui também, que não tem negrito, e é só isso, basicamente, que eu tinha aqui. Sim. E uma outra coisa que tu encontre, que daí é o passo da revisão, né? Tu sempre tem que do avaliar. Tu avalia se tá realmente arrumadinho, se tem alguma coisa para ajustar. Daí sim. Na versão que tu for colocar a ficha catalográfica, é que tu faz esses pequenos ajustes. Mas daí o meu orientador, depois da banca, viram várias coisas para corrigir. Como é que eu faço? Daí tu vai pegar e abrir a versão do trabalho acadêmico que tinha os campos. Daí, vocês podem ver aqui, cadê? Referências. Eu não salvei, foi? A pessoa não estava salvando. Ela esqueceu das listas de abreviaturas e siglas. Não façam isso que eu fiz. Salvem primeiro a versão certa e depois é que salvem como a outra coisa. Mas daí eu volto lá na versão que tem os campos todos, né? E nela é que eu vou trabalhar. Que daí eu vou poder fazer as alterações. E fazer os ajustes que foram solicitados pela banca. Então eu gerei a lista de referências e lembrando que o alinhamento à esquerda, essas coisas, e é regida por essa norma específica da lista de referências. Né? Daí aqui é só como é que é a mágica usando o gerenciador de referências. E agora nós vamos para os outros elementos pós-textuais. O glossário é um elemento pós-textual opcional, que tu vai utilizar palavras ou expressões técnicas que não são muito conhecidas para poder qualificar o teu conteúdo. A ordenação é alfabética e sempre que tu tem a palavra ou expressão também tem a descrição, a explicação do conceito. Outro elemento pós-textual, que é opcional e que vai existir de acordo com a necessidade do teu trabalho, é o apêndice. E
Ele tem o título centralizado e não numerado, a palavra designativa da identificação, ou seja, apêndice, e daí depois vem o A, B, C, D, E. Sempre lembrando que a ordem em que eles existem é de acordo com é parecido com a coisa dos símbolos, é na ordem que é indicado no texto. Então, se o apêndice, essa lista de universidades federais for citada na página 3, ela vai ser a primeira que vai aparecer. Mas se daqui a pouco eu incluo uma lista de universidades particulares na página 2, então esse apêndice aqui vai virar o B e a outra vai virar o A. Eu vou mostrar melhor assim na prática para vocês entenderem o que eu estou falando, porque às vezes eu me confundo. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Mas um outro detalhe, mas a lógica, eu vou falar um pouco vou mostrar o apêndice e o anexo juntos, porque é a mesma forma de apresentação. A ordem em que eles são apresentados lá no final do trabalho é de acordo com a ordem que eles foram inseridos no texto. Então, a única coisa que diferencia o apêndice do anexo é que o apêndice é o que o autor elabora e ele é um complemento na argumentação. E o anexo não foi elaborado pelo autor e ele é utilizado para fundamentar, comprovar ou ilustrar o que o autor tinha para apresentar. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a ideia, qual que é a ideia dos anexos e dos apêndices. Então, eu vou lá para o apêndice A, e daí esse aqui vai ser lista de universidades federais, tá? E daí, eu vou criar um outro apêndice, que é o apêndice B. Eu vou copiar esse traço aqui, para ele ficar igualzinho. E ele é a lista de universidades particulares. E daí eu tenho que dar é o layout de página, quebra de seção, próxima página. Então, aqui eu tenho o apêndice A e ali eu tenho o apêndice B. Como é que tá lá no meu texto? No meu texto, eu vou ter que falar. Talvez seja. Daí eu venho aqui nas referências, referência cruzada. Eu vou escolher o tipo. Item numerado. E vai ser estudo parágrafo, acho que esse aqui. E eu vou escolher, então, lá, apêndice A. Feliz. Opa, não era o texto parágrafo. Era o número do parágrafo. Isso. É o número do parágrafo. Eu vou no apêndice A. Estão listadas as universidades da federação. No apêndice A estão listados, daí é que eu posso fazer um ajustezinho, porque no texto não precisa ficar tudo em maiúscula, né? Aí eu posso vir aqui e dizer que eu quero elas em minúscula. Não, ele vai tirar tudo. Esse aqui que eu quero ver. No apêndice A estão listadas as coisas. Mas também eu poderia
as universidades particulares, e daí eu poderia dizer assim, e aqui eu venho e digo, item numerado, vou fazer o caminho de novo. Então, eu venho referências, referência cruzada, escolho o item numerado, número do parágrafo, e daí eu escolho lá a lista B. É o apêndice B. Tá. Então, realmente, primeiro, no texto, primeiro eu estou falando do apêndice A, e depois, que são as universidades federais, e depois que eu estou falando do apêndice B, que são as universidades particulares. Mas, se eu trocar de ideia, eu resolvi falar das universidades particulares primeiro. Então, eu venho aqui e coloco as universidades particulares aqui. Eu vou ter que alterar a ordem dos meus apêndices lá no final. Então, eu vou ter que fazer com que esse aqui fique depois. Aí eu venho aqui, vou ter que criar uma quebra de página aqui. Então, agora ficou as universidades federais é o apêndice B e as universidades particulares é o apêndice A. E no meu texto vai ter que ser atualizado também. Eu venho aqui e escrevo? Não, eu clico com o botão direito e utilizo essa opção do atualizar o campo. Lá já ficou. Ai, por que tu não ficou certo? Ah, porque eu deletei. Então, algumas coisas não deu muito certo se tu não faz direito o negócio. Não pode excluir, tu tem que arrastar para que o negócio fique. Onde é que tá o troço? Aqui. Tá, então quando der algum problema, daí a gente vai ter que ir aqui de novo nas referências, referência cruzada, da escolhe lá, que agora é das federais, número do parágrafo e insere. E agora sim. Alguma dúvida até aqui? O pessoal está escrevendo no bate-papo, Luísa. E a lógica do anexo, da mesma lógica do apêndice, né, que é a ordem que aparece lá no final é de acordo com a ordem que é citada no texto, se segue para o anexo. Então, se o anexo A for o anexo A vai ser aquele que for o primeiro anexo citado no texto. Voltando aqui para a apresentação, o próximo elemento pós-textual, aqui tem um passo a passo de como gerar a referência cruzada dos apêndices e dos anexos. Então, mais uma coisa que vocês não precisam decorar, porque aqui tem passo a passo. O próximo elemento pós-textual, que é o nosso último elemento pós-textual e é opcional, é o índice, que é um índice que pode ser por um critério determinado, ou seja, pode ser um índice alfabético, um índice histórico, e inclusive pode ter mais de um tipo de índice. E a ideia é que tu tenha as palavras ou frases e localiza dentro do texto a página onde estão definidos, onde eles estão. E uma coisa que vou voltar aqui para a apresentação, que eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês, mas ele estava aqui. A número da página, ó. Deixa eu fechar isso aqui. E aí? O número da página está nos acompanhando. Desde o momento que começou a introdução, ó, a gente está com o número da página nos acompanhando.
E até aqui nos elementos pós-textuais, ele continua nos acompanhando. Então, a partir do... Ou seja, vocês não precisam se preocupar que ele está formatado direitinho. Até o sumário, ele não aparece, e depois do sumário é que ele começa a aparecer. Então, o último detalhe, isso aqui é mais a título de curiosidade, porque praticamente ninguém mais imprime. Ainda muito menos em frente e verso, mas se for imprimir, o papel pode ser branco ou reciclado. Infelizmente, papéis verdes ou amarelos ou vermelhos ou roxo não são possíveis. E a cor do texto é preto. Isso é até que, independente se for imprimir ou não, é importante colocar dentro do texto, né, que seja preto. E os elementos numa impressão, né, os elementos pré-textuais devem sempre iniciar no anverso da folha. Ou seja, se eu tiver a introdução, ela sempre vai ter que começar, não pode ficar no verso de algum outro. Não, a introdução não foi um bom exemplo, porque ela veio logo depois do sumário. Mas a cada nova sessão primária, ela tem que começar logo no anverso, ou seja, eu não posso eu não posso virar a página para poder enxergá-la. Ela tem que estar logo na hora que eu abro, ela tem que estar na minha frente, tá? Ela tem que estar olhando para mim, não atrás. E depois, se tu precisar fazer a impressão frente e verso, a BNT TV, isso. E a paginação, ela tem que ser diferente, a posição dela, quando é páginas ímpar e par, ou seja, a ímpar sempre do lado direito, a página par sempre do lado esquerdo, e as margens também tem que estar em espelho, porque a gente diz que é 3, 3, 2, 2, né? E daí a página ímpar vai ser assim, mas a página par vai ter que ser 2, 2, 3, 3. Mas isso aqui é só título de curiosidade, tá? Não precisam se deter a isso. E aqui por mais que a gente tenha essa apresentação, por mais que a gente seja um manual para facilitar vocês, e esse modelo também é para facilitar a vida de vocês, ainda assim é importante consultar as normas da BNT. E muito obrigada pela participação de todos. Dúvidas estamos sempre à disposição. E não esqueçam de nos avaliar, porque a avaliação é importante para a gente qualificar os atendimentos e as capacitações. E agora, muito obrigada, Vitória, Patrícia e Evelyn, e Marina também, que está sempre me acompanhando. E estou à disposição para mais dúvidas. Luísa, o Douglas está pedindo o link do vídeo para ele assistir o início. Lembrando, pessoal, que esses vídeos, eles são os nossos vídeos brutos, né? Vão ser trabalhados mais adiante para ter uma edição um pouquinho mais qualificada. Então, pode ser que esses links iniciais fiquem disponíveis tempo, mas depois esse conteúdo todo vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube do Super 8. Eu vou colocar o link aqui no bate-papo, e aí vocês podem ficar monitorando ou se inscrever para receber uma notificação quando os novos vídeos estiverem disponíveis. Você já ia fazer você já fez a parte de youtuber, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E lá no canal também a gente tem uns mini tutoriais, são uns videozinhos curtinhos assim, que a gente trabalha com pequenos detalhes, alguns elementos para fazer uma determinada atividade numa base específica, principalmente no nosso catálogo das bibliotecas. Então nem todos os vídeos são
grandes módulos como esse, que são de pelo menos uma, duas, a gente tem os videozinhos curtos também, que podem ser interessantes para auxiliar vocês no processo de pesquisa. Pessoal, eu vou colocar de novo o link da presença, caso alguém tenha esquecido de registrar. É importante que façam, então, agora, enquanto a gente ainda está com o módulo ativo, ok? Muito obrigada. Acho que podemos encerrar, então. Muito obrigada, gurias. E até a próxima. Obrigada, até a próxima.